E aí, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês mandam mensagem pelo chat ou abrem o microfone para, se vocês mandarem mensagem no chat e eu não ver, vocês me avisam pelo microfone mesmo, para não ficar tanto tempo despercebido como aconteceu na semana passada, que a dúvida ficou pendente por muito tempo. E aí, obviamente, também depois do final da aula, eu disponibilizo a gravação via YouTube para o pessoal que não conseguiu assistir agora. Então, bom dia para o pessoal que eu não tinha falado ainda. E vamos lá. A gente agora vai falar desse tema de vetores, que ele tem uma complicação fundamental, que é lidar com os índices, lidar com a posição que a gente está acessando cada uma das casinhas do vetor. Então, a gente vai começar hoje com um exercício bem tranquilo, e aí, ao longo da manhã, a gente vai complicando um pouquinho as coisas. Aqui a gente vai criar uma função que vai receber um vetor, e o tamanho desse vetor, e ela vai simplesmente escrever na tela os elementos desse vetor. Então, se ela só vai escrever na tela, ela não vai retornar nada. E uma função que não retorna nada, a gente pode criar, então, ela do tipo void. Então, vamos lá. Deixa eu salvar aqui como ponto C, para garantir que a gente está com as cores corretas. Então, a gente vai querer criar uma função do tipo void, uma função que não retorna, e essa função que não retorna, ela recebe um vetor e recebe o tamanho desse vetor. Eu vou fazer uma função que recebe só um vetor de inteiros, daria para fazer um vetor de double, um vetor de float também, mas isso é a parte fácil. Eu vou chamar ela de escreve vetor, e ela recebe um vetor e recebe um inteiro. Então, a primeira coisa, quando a gente está trabalhando com funções que recebem um vetor, é a gente escrever dessa forma, o nome do vetor, e tem que ter o abrir e fechar colchete. Se a gente não precisa falar a dimensão do vetor, não precisa estar aqui dentro, como na hora que a gente cria o vetor, por exemplo. A semana que vem, que a gente vai falar de matrizes, a coisa muda um pouquinho. Nas matrizes você tem que falar o tamanho, mas por enquanto com vetores, só o abrir e fechar colchete é suficiente para dizer que vai ser um vetor que vai estar aqui dentro. E a dimensão do vetor eu vou estar passando com uma outra variável. A vantagem de fazer desse jeito é que a gente consegue ser mais genérico. Eu consigo escrever uma função só que escreve na tela qualquer vetor. Ao invés de fazer uma coisa que só escreve um vetor de um certo tamanho, um nzão, por exemplo. Se a gente tivesse definido um nzão igual a 10, por exemplo, e sempre usasse o mesmo, a minha função ia ficar menos genérica. Então, aqui eu estou tentando fazer um caso um pouco mais genérico. Vou só deixar o espacinho para main, e a nossa função, então, repetindo o protótipo. Como é que eu vou escrever cada um dos elementos na tela? Eu preciso ter um loop. Então, se eu preciso ter um loop, eu preciso ter um contador para fazer isso. E eu vou fazer o jeito mais tradicional. A gente vai escrever isso aqui várias vezes durante a aula de hoje, mas é bom a gente entender os detalhes do que está acontecendo aqui. Se eu quero fazer um loop que vai acessar cada um dos elementos do vetor, eu vou sempre começar em zero, porque em linguagem C, a primeira casinha é a casinha de número zero. Quando vocês passarem para cálculo numérico, para outras matérias na frente do curso, vocês vão ter matérias em que a gente programa em MATLAB ou em Scilab, e aí a convenção é outra. A primeira casinha é a casinha número 1. Mas aqui, por enquanto, não. A primeira é sempre a casa número 0. E aí, por consequência disso, a última casa do vetor vai ser n-1. Já que ele tem n casas no total, se está começando em 0, vai terminar em n-1. Então, é por isso que os nossos loops vão, em geral, ter essa cara. Começando em 0, e a desigualdade é só menor e não menor ou igual. E aqui dentro do loop eu vou escrever elemento i, e o valor dele, que vai ser um inteiro também. Então, i e vi. Ou seja, escreve o valor do i, da casinha, escreve o valor do elemento do vetor que está lá dentro. Eu não vou retornar nada, porque é uma função do tipo void, então ela só faz isso, ela só escreve na tela, e não retorna. Se eu
quiser, por exemplo, testar minha função, eu posso criar um vetor de inteiros. Então, um vetor com 5 números, eu vou dar outro nome aqui para deixar mais claro. É, só para incomodar o pessoal que tem toque. Aí escreve vetor do nosso vetor U e o número 5. Para variar um pouco, eu esqueci do barra N, né? Então, obviamente, as coisas estão todas grudadas. Isso aqui deveria ter um barra N aqui. E aí sim ele vai escrever elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Então aqui fica bem claro que a primeira casinha, a casinha inicial é a de número 0, e apesar do nosso vetor ter 5 elementos, a última casinha vai ser a de número 4. Então, escreve isso bem grande e lembra disso o tempo inteiro, porque é a maior confusão que a gente faz. Quando eu estava testando esse exercício, eu cometi um erro de programação bem bacana, que me levou um tempinho para perceber o que estava errado. Eu tinha copiado e colado o nome da função, porque eu estava com preguiça, e aí eu acabei copiando o tipo dela também. E, e aí o erro que me saiu foi surpreendente, porque ele está falando que ele esperava um parênteses antes de uma constante numérica, e eu fiquei muito tempo procurando o que era, onde estava faltando um parênteses, se era abrir e fechar parênteses, o que podia ser. E na verdade é porque eu estava repetindo o tipo da função aqui, e isso não fazia sentido nenhum. Então é só para vocês lembrarem disso, não, na hora que a gente está usando a função, a gente só usa o nome da função, a gente não fala de novo qual é o tipo dela, não faz sentido. E a outra coisa relacionada com isso é que, agora que a gente está vendo essas funções do tipo void, as funções do tipo void não retornam nada. Então, de vez em quando, vocês vão encontrar alguns livros, algumas fontes que criam a função main dessa forma. Declara a função main como void e não retornam nada. O nosso programa funciona do mesmo jeito, mas a diferença é que vocês não vão ver o return zero que tem no final. Aqui ele está retornando um 5, mas é qualquer coisa. Não é o return zero que a gente coloca aqui no final do programa. A desvantagem disso é que, em geral, a gente usa o return zero para ter certeza que o programa encerrou bem, que ele executou todas as operações, inclusive o return. Então, é meio repetitivo, mas, em geral, é uma ideia melhor a gente declarar a função main como inteira e ter o return zero no final para ter certeza que ele está realmente executando tudo sem nenhum problema no meio do caminho. Beleza? Então, com relação a acessar casinhas e a escrever na tela, é isso. A gente vai reutilizar essa função ao longo do dia para fazer outros exercícios. Aqui a gente vai procurar um certo número em um vetor. Então, eu vou escrever uma função que ela vai receber um número em um vetor e vai procurar se o número está naquele vetor. A função deve retornar a posição em que está o número, já que a gente não sabe se o número está no vetor ou não, a gente vai retornar a posição i em que esse número está, ou vai retornar -1, que é uma posição que não faz sentido, se o número não estiver presente. Então, eu vou salvar isso aqui com outro nome para continuar em cima dele, basicamente para poder reaproveitar essa função escreve vetor, sem ter que copiar e colar. A nossa nova função agora, ela vai ser parecida, ela vai receber um número e um vetor. Eu escrevi mal o enunciado. A rigor, ela deveria receber um número, um vetor e também o tamanho do vetor, porque o tamanho do vetor poderia variar. E, enfim, deveria receber também o tamanho do vetor. E ela vai retornar uma posição. Se ela retorna uma posição, ela vai ser do tipo int. Int busca elemento. Ela recebe, então, o vetor, ela recebe n, e ela recebe também um inteiro a. E aí, verifica
se o número A está no vetor V de tamanho N. Retorna a posição em que A está, ou -1, se ele não estiver. Sempre que a gente está lidando com funções, é bom a gente dar uma documentada no que a função está fazendo, o que ela recebe de entrada, o que ela retorna de saída, senão a gente acaba se perdendo. Então, a nossa função busca elemento, recebe um vetor, tem que sempre manter a mesma ordem, né? O mesmo princípio que a gente já tinha visto para funções de outros tipos, quando são as funções que operam com vetores, também trabalha da mesma maneira. E o que a nossa função vai fazer? Ela vai ser em estrutura muito parecida com a escreve vetor, porque a gente vai ter que percorrer o vetor inteiro e ver se a gente encontra esse elemento A ou não. Então, por isso que eu falei que a gente vai escrever esse loop várias vezes hoje, porque esse é o loop clássico que nos permite percorrer todo um vetor, casinha por casinha. E a gente vai querer ver se V posição I for igual a A, então, se o número que eu estou procurando está na casinha I, o que eu vou fazer é retornar o valor de I. Aqui eu não vou colocar abrir e fechar chaves, porque é uma única instrução, ele só vai retornar, então eu tenho certeza que isso aqui só vai fazer isso. Mas se você quisesse ser um pouco mais seguro, a gente poderia colocar o abrir e fechar chaves, não ia mudar o resultado. E aqui no final a gente vai ter um outro return. Esse último return só vai ser acessado quando a gente percorreu todo o vetor e a gente nunca encontrou o elemento A. Se a gente nunca encontrou o elemento A, é porque ele não estava dentro do vetor. Então, nesse caso, a gente vai retornar -1, porque A não está no vetor. Beleza? A gente pode testar a nossa função. Se eu procurar, por exemplo, o elemento número 4, eu vou criar uma variável posição. Posição vai receber busca elemento de U. Eu também preciso de uma variável para o tamanho, né? Para o tamanho do vetor eu não tenho uma variável. Então, eu vou chamar de de tamanho, que recebe o número 5. O tamanho e... Podia chamar de n, eu estou só fazendo um nome diferente para vocês saberem lembrar que os nomes não são os importantes. E x, que é o equivalente do A. E aí, se posição for igual a -1, eu vou escrever na tela o elemento não está no vetor. Aqui seria o nosso x. E, em caso contrário, o elemento está na posição do vetor. E aí repetimos o x e retornamos a posição que foi encontrada. Então, se a posição é -1, é porque o elemento não estava lá, e caso contrário, a gente vai escrever a posição dele. Aqui eu estou procurando o número 4, então o número 4 não está no vetor. A gente esperava justamente essa mensagem, então o elemento 4 não está no vetor. Se eu mudasse, por exemplo, para x igual a 40, o elemento 40 está na posição 4 do vetor. Então está na última posição número 4. A parte que poderia ficar um pouquinho melhor nesse código era a gente usar aquelas constantes simbólicas que eu falei em um dos vídeos sobre vetores. Em geral, para o tamanho dos vetores, a gente tende a usar as constantes simbólicas. Então, eu vou definir um nzão igual a 5, e aqui eu posso simplesmente usar o nzão.
Eu vou manter dessa forma. Eu não precisaria ter essa variável tamanho igual a nzão. Meu programa ia funcionar muito bem se eu trocasse aqui por usasse o nzão. Ele vai rodar exatamente da mesma maneira. Mas se você tem vários vetores e cada um é de um tamanho, pode ser mais útil você ter, apesar de você ter uma definição geral de uma variável simbólica, você fala que uma variável mais local está assumindo esse valor de uma das constantes. Então, dá para fazer dos dois jeitos. Aqui é só para ilustrar das duas formas. O que sim é recomendável é a gente sempre fazer dessa maneira. Então, ali eu criei o entre colchetes 5, porque é a forma mais simples, mas em geral a gente vai preferir esse tipo de notação. A gente vai criar um vetor em que o tamanho dele é definido ou em função de uma constante simbólica ou em função de uma variável, porque aí fica mais fácil. Se a gente quiser alterar o tamanho desse vetor, a gente vai alterar em um lugar só e não sair caçando no nosso código todos os lugares que precisaria mudar. Tudo bem, então, com acessar as casinhas do vetor, com essa notação entre colchetes e começando do zero e terminando no n-1. Como eu acabei de falar, Felipe, essa variável não é realmente necessária. Eu poderia ter feito simplesmente com o n. Era só para ilustrar que se você tivesse vários vetores, você poderia fazer com outras variáveis locais. Mas daria para substituir e usar o nzão em todos os lugares. Beleza? Agora a gente vai tentar melhorar um pouquinho isso aqui. Como é que a gente pode melhorar o nosso algoritmo de busca se a gente souber que o vetor está ordenado, que o vetor está em ordem crescente? O algoritmo de busca que a gente fez, ele funciona sempre. Ele é o que a gente chama muitas vezes de busca exaustiva. A gente vai olhar um por um, vai olhar todos os elementos possíveis até encontrar. Então eu vou começar do primeiro, eu vou até o último e eu vou olhando um por um, e eu tenho certeza que ou eu vou encontrar o elemento, e se eu não encontrar é porque ele não estava lá, não tem como perder o elemento. Mas isso não é muito eficiente, porque você vai ter que olhar todos os elementos um por um. Então, imagina que o nosso vetor, imagina que ele está ordenado, ele fosse um vetor desse estilo, e eu estou procurando o número 50, por exemplo. Ele vai ter que ver se esse número é igual a 50, se esse número é igual a 50, se esse número é igual a 50, se esse número é igual a 50. E a gente não está tirando proveito desse fato de que ele já está ordenado e que eu não preciso olhar exatamente nas primeiras casinhas, ele não vai estar lá. Então, como é que a gente pode sistematizar esse tipo de busca de uma forma um pouquinho mais inteligente? A gente vai usar aqui o princípio que chama dicotomia. É um princípio de separar nas metades. E eu vou tentar fazer um desenho explicativo para ver se fica um pouco mais claro como é que funciona isso. Então, imagina que o nosso vetor, imagina que a gente tem uma série de casinhas, né? A gente tem a casinha 0, a gente tem a casinha 1, 2, até n-1, e aí a última casinha n. E imagina que o nosso vetor está ordenado, então eu vou escrever aqui em cima os números quaisquer para esse vetor, como estava, mais ou menos como estava no nosso exemplo. Então, nosso vetor 10, 20, 30, sei lá, que no final pode ser 80, 90. Então, se esse vetor está ordenado, na hora que eu for começar a buscar, eu não sei, por exemplo, imagina que eu estou querendo buscar eu quero saber se o número 50 está no vetor ou não. Eu não sei, em princípio, em que parte desse vetor que ele poderia estar. Então, a gente vai começar procurando aqui pela metade. A gente vai procurar primeiro no elemento intermediário do vetor. Então, a gente vai olhar na casinha n sobre 2. E aí a gente vai ver, o elemento 50 está na casinha n sobre 2? Se ele estiver aqui, demos muita sorte, já achamos, e a gente só precisa retornar o n sobre 2.
mas provavelmente a gente não vai dar tanta sorte assim e não vai achar na primeira. Imagina que o elemento que está aqui nessa posição é o elemento de número 60. E a gente sabe que esse vetor está ordenado. Então, se eu estou procurando 50 e eu chutei aqui no meio, e no meio eu estou olhando o elemento 60, é sinal de que o meu 50 vai estar aqui nessa primeira metade. Então, eu posso ignorar completamente a metade da direita e eu posso me focar simplesmente na metade da esquerda, que vai estar da casinha 0 até a casinha n sobre 2. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o mesmo procedimento. Já que eu não sei onde está, eu vou chutar na metade. Eu vou chutar aqui, agora vai ser o n sobre 4. Que, por exemplo, poderia ser o número 30. Se aqui é 0, aqui é 30 e aqui é 60, 60 era o 60 que a gente tinha antes, né? Desculpa, aqui é 10, o primeiro elemento. Então, se eu estou procurando o número 50, ele só vai poder estar nessa metade daqui. Então, eu jogo fora essa primeira metade da esquerda, e aí eu vou me concentrar só nessa metade da direita, e eu vou chutar no meio do caminho dela, e assim por diante. Então, esse é o princípio da dicotomia. É um pouco que nem aquela brincadeira de criança, do tá quente, tá frio. É mais ou menos isso. Você checa de um lado, vê se tá quente, checa do outro, vê se tá frio, e aí você sabe qual das metades você tem que continuar dando atenção e qual você pode ignorar. Beleza? O princípio fundamental é esse. Fez sentido para vocês? O Paint foi sensacional. Recursos recursos toscos, mas que funcionam. Bom, seguimos em frente. A gente vai então aplicar o princípio da dicotomia e a gente vai criar uma nova função que busca um elemento. Eu vou chamar essa nova função, então, ela de novo vai ser uma função do tipo inteira, que retorna um elemento, como é que chama? Um elemento, retorna uma posição, mas eu vou chamar ela de busca elemento de dicotomia. Ela continua recebendo as mesmas coisas, né? Os argumentos de entrada continuam sendo o vetor, o tamanho desse vetor e o número que eu quero procurar. Mas o jeito de procurar agora é um pouquinho mais esperto. E as variáveis que a gente vai usar também são um pouquinho diferentes. Percebe que o que interessa para a gente, nesse caso, era olhar o primeiro elemento e o último. E o último elemento, esse n que estava aqui, o último elemento ele foi alterado para n sobre 2. O que vai mudando são os extremos do intervalo. Então, aqui seria n sobre 2 e n sobre 4. Então, o extremo do lado de lá agora vai ser alterado para o extremo que era 0 vai virar n sobre 4. Então, esse algoritmo ele funciona com essa base de você ir alterando o mínimo e o máximo que você está procurando. Então, a gente vai ter que criar duas variáveis para ter esse mínimo e esse máximo, a posição mínima e a posição máxima. E eu vou precisar de uma variável também para a posição do meio. No começo de tudo, o mínimo vai ser 0. O máximo, a gente tem uma vontade de fazer máximo igual a n, né? Porque a gente conta começando em 1. Na nossa cabeça, a gente sempre conta a partir do 1, e em linguagem C a gente não faz isso. Mas se o n é o número de elementos do vetor, então esse máximo tem que ser n menos 1. E o meio vai ser a média entre eles. O meio vai ser mínimo mais máximo dividido por 2. Aqui a gente vai tirar um pouco de proveito da divisão inteira. Porque mesmo se, por exemplo, se eu tenho mínimo igual a 0 e máximo igual a 11, 11 dividido por 2, na nossa cabeça daria 5,5. Mas, como a gente está trabalhando com inteiros, todas as variáveis aqui são inteiras, 11 dividido por 2 daria 5. Então, essa variável meio, ela vai continuar sendo um valor possível para a posição,
mesmo no caso que essa divisão fosse alguma coisa que fosse fracionária em teoria. E aí, eu vou deixar para escrever a condição de parada mais para o final, que vai ficar mais claro para vocês. Como é que a gente formaliza o algoritmo? Se V meio é igual ao A, ou seja, eu chutei no meio, e se eu já achei quem é o A, então, nesse caso, eu só vou retornar o valor do meio. Se o valor que está lá no meio, como está aqui, o valor que está lá no meio, é maior do que o número que eu estava procurando, então o valor do meio é maior que o número que eu estava procurando, então eu tenho que procurar só do lado esquerdo. Procurar só do lado esquerdo é alterar o valor do máximo. O meu novo máximo vai ser o valor antigo do meio. Então, se aconteceu isso aqui, máximo recebe meio. Aqui era melhor a gente fazer com um else, né? Porque ou vai cair nesse caso, ou vai cair nesse caso, ou esse aqui é o último, né? E, obviamente, nessa situação, V meio é menor do que A. Eu estou colocando entre os comentários só para a gente saber, mas o else aqui só vai fazer só vai lidar com esse último caso possível. E aí, o caso em que o valor do vetor no meio é menor do que o A, é o caso que está aqui. Eu estou procurando 50, no meio está valendo 30, então eu tenho que procurar no intervalinho da direita. Procurar no intervalinho da direita é alterar o valor do mínimo. O meu novo mínimo vai ser o meio anterior. Meu novo mínimo vai ser aqui, e o máximo não está mudando. Então, esse caso aqui é meio simétrico do anterior, mas mínimo igual ao meio. Então, essas são as atualizações. E a gente vai fazendo isso e a gente vai reduzindo o nosso intervalo, vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Quanto que é o máximo que a gente pode reduzir? Se o mínimo se tornar. Enquanto o mínimo for menor do que o máximo, eu tenho um intervalo. Na hora que os dois derem iguais, já não faz mais sentido continuar. Menor ou igual, né? Porque poderia acontecer de que na última iteração os dois deram exatamente iguais, e aí o meio é exatamente igual aos dois. Então, eu acho que esse aqui é o correto. Estava faltando também recalcular o meio, né? Então, em cada iteração, eu vou ter que definir o valor do meio, não faz sentido calcular ele lá fora, ele tem que estar calculado aqui dentro, porque a cada vez eu vou ter um novo valor do meio. Eu atualizo os extremos conforme estiver numa metade ou na outra. E, e aí eu preciso saber se eu encontrei ou não encontrei. Então, se o... Não, mentira. Se eu encontrei, ele retornou aqui. Se acabou o meu while e eu ainda não encontrei, é porque o elemento não estava lá dentro. Então, eu posso retornar -1. Aqui fora, eu só preciso retornar -1. Beleza. Eu vou trocar o meu programa agora para fazer usando o busca elemento dicotomia, que eu chamei. E faltou criar o protótipo dela. Então, a descrição vai ser exatamente a mesma, mas aqui usando essa função, usa o fato de que V está ordenado. Bom, vamos testar aqui com esse caso que funciona. Ele deveria retornar a posição número 3, porque é 0, 1, 2, 3. O elemento 40 está na posição 3. Se a gente testar o outro elemento que está no vetor, ele deveria encontrar também. Excelente, não está encontrando.
Eu acho que meu programa está preso no loop infinito. Eu acho que eu errei esse menor ou igual aqui. Isso aqui devia ser só menor. Exato. Então, o meio dele está dando sempre 3. Ele está sempre tentando o meio, e ele nunca vai sair do vetor. Então, não, não é isso. É, o mínimo. Meu programa está falhando em. Quando é para pegar um extremo, ele está falhando. É, provavelmente ele vai falhar se eu colocar x igual a 10, ele vai falhar também. Não, o 10 funciona. Que curioso. Alguém enxergou um problema? Não. Bom, não vou tomar o tempo de vocês com isso. Eu não tinha testado Professor, exatamente com esses números e. Oi. não é porque ele tá retornando o meio antes de fazer todos os testes? Ou não é isso? Isso. De alguma forma ele está retornando meio antes de fazer todos os testes. Mas eu acho que tem a ver com se você perceber o caso em que ele está ficando preso, desculpa, o caso que ele está ficando preso não é esse. Era quando a gente estava buscando o 100. Ele está alternando entre 3 e 4, deu para ver? O, ele está olhando o mínimo igual a 3 e o máximo igual a 4. Se o mínimo é 3 e o máximo é 4, o novo meio que ele calcula é 3 de novo. Porque ele vai fazer essa conta aqui, vai dar 7 sobre 2, 7 sobre 2 em inteiros é 3,5. Em inteiros é só 3. Então, o novo meio que ele calcula é 3, é 3, é 3, e ele fica preso nisso. Eu acho que não. Com esse número de elementos, tem alguma coisinha que não vai funcionar mesmo. Se eu tivesse um elemento a mais, se eu tivesse um número par de elementos, eu acho que ia dar certo, inclusive com o último. Mas eu tô esquecendo de algum truque para fazer funcionar isso nesse caso também. A gente poderia fazer alguma coisa meio força bruta, tipo de testar o último elemento, mas eu acho que tem um jeito mais elegante de fazer isso. Eu, eu penso nisso depois, não vou trancar vocês nisso, não. Só vou colocar um número que não está no vetor, para a gente ter certeza que ele vai retornar. Não, ele também fica preso. Gente. Deixa eu só ver o meu teste, porque o meu teste eu acho que estava funcionando bem antes da aula. Mas o meu teste eu estava com um número par de elementos, acho que foi isso que eu errei. Não, o meu teste funciona. Ah, foi a minha preguiça aqui no final. Não faz sentido. Não faz sentido. Não, esse Elcio não faz sentido.
Bom, aqui eu não atualizei, eu acho que eu testei errado aqui, o que eu comentei com vocês outro dia. Não. A outra diferença é que aqui eu estou usando o máximo igual a n, o que também me surpreende, não deveria ser. Ok, vou parar. Era o que eu queria que acontecesse nesse tipo de aula, para vocês verem como as coisas às vezes não funcionam tão naturalmente, mas também não faz sentido a gente perder tanto tempo. Falha minha. Seguimos em frente, então, e depois eu retorno a isso da dicotomia num videozinho à parte. Aqui a gente vai trabalhar com união e intersecção de conjuntos. Então, a gente vai digitar dois conjuntos com 10 elementos em cada um. E a gente vai procurar a união desses dois conjuntos e a intersecção desses dois conjuntos. A ideia do desafio dele é a gente tentar usar os menores vetores possíveis nesse caso. Então, imagina que os dois conjuntos são completamente disjuntos, não tem nenhum elemento em comum neles. Se não tem nenhum elemento em comum, a união vai ter 20 elementos e a intersecção vai ser vazia. Mas pode ser que os dois conjuntos sejam exatamente iguais. Então, a união seria só 10 elementos e a intersecção seria 10 elementos também. A gente não sabe entre qual desses dois extremos que a gente está. Então, a gente vai ter que fazer alguns testes para ver quantos elementos que estão em comum ou não. Eu vou, de novo, salvar continuar em cima desse aqui, salvar como exercício 3. Eu vou só tirar essa parte da dicotomia, que tem algum bug no que eu escrevi que eu não estou percebendo. E eu estou com uma raiva disso aqui que vocês não têm ideia. E a gente vai voltar para a nossa função de busca de elementos simples. A gente vai usar essa função mais tranquila. O nosso programa, o nosso exercício pedia para a gente interagir com o usuário, para a gente pedir para o usuário escrever dois conjuntos de dados, e cada um deles com 10 elementos. Então, aqui a gente vai ter o nosso tamanho de vetor, vão ser 10 elementos. E a gente, com 10 elementos, isso. Então, eu vou ter dois vetores. Eu vou ter um vetor, qualquer coisa, U1 de tamanho n, e eu vou ter um vetor U2 de tamanho n. Como é que eu vou pedir para o usuário digitar esses 10 valores? Eu vou precisar de um contador, e aí eu vou fazer um for. I começando em 0, I menor que n, mais uma vez o mesmo for de sempre, e mais. Eu posso dar um printf antes do for, digite os elementos do primeiro vetor. Vou colocar os 10 elementos, só para a gente ter certeza que é isso. E aqui dentro eu vou ter um scanf. E cada vez que eu vou ter esse scanf, eu vou colocar isso no vetor U1, posição I. Esse aqui é um jeito, então, da gente... Você poderia colocar porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D 10 vezes, mas seria um pouco trabalhoso demais. Aqui a gente consegue automatizar isso. Então, fazer várias repetições e ler cada um desses valores. Eu tinha errado aqui, né, o nzinho, e faltando ponto e vírgula. A gente vai ter a mesma coisa para o segundo vetor, é exatamente igual. Então, o segundo vetor,
A única diferença é que a gente vai salvar agora no vetor U2. Bom, criamos o vetor 1, criamos o vetor 2. A gente precisa saber quantos números, quantos elementos estão na intersecção. Então, eu vou criar uma variável inteira, n intersecção. Em princípio, ela vale 0. Ela corresponde ao número de elementos nos dois vetores. Como é que eu vou saber quantos números estão nos dois vetores? Eu vou percorrer o segundo vetor e, para cada um deles, eu vou perguntar, esse elemento está no vetor 1? O segundo elemento está no vetor 1? O terceiro elemento está no vetor 1? E repetir isso para cada um deles. Então, eu vou fazer um for. De novo, a mesma coisa. Começando desde o zero, percorrendo todos os elementos, indo de um em um. E aí, eu tinha uma variável posição antigamente, que eu perdi. Ela ficou. Ela estava aqui para baixo do código. A gente vai fazer aquela conta de procurar em que posição estava um elemento, a gente vai fazer ela aqui dentro. Então, posição, eu vou usar a nossa função busca elemento. Posição, então, recebe busca elemento. E quem é que eu estou procurando? Eu vou procurar no primeiro vetor, no vetor U1, no vetor U1 inteiro. O vetor U1 tem n elementos. E o elemento que eu quero procurar é U2i, ou seja, o elemento da casinha i do vetor, do segundo vetor. Se essa posição for maior ou igual a 0, é porque o elemento está dentro do vetor. Então, nesse caso, eu posso fazer que o número da intersecção aumenta de uma unidade. E, no caso contrário, eu não faço nada, porque o elemento U2i não está no primeiro vetor, e aí a intersecção não vai aumentar. E fazendo isso, eu vou percorrendo todo o vetor, eu vou calcular finalmente o número da intersecção. E agora que eu sei o número da intersecção, eu consigo criar o número de elementos da intersecção. Eu consigo criar os dois vetores que eu preciso. Então, se eu quiser criar um U intersecção, ele vai ter exatamente o tamanho da intersecção. Se eu quiser criar o vetor da união, ele teria duas vezes ele, que seria o total de elementos original, subtraindo o número da intersecção. Por exemplo, se tem 5 elementos em comum, 2 vezes n daria 20, menos os 5 elementos em comum, são 15. Então, são os 10 elementos do primeiro, mais os 5 elementos do vetor novo. Esses são os menores tamanhos possíveis para eles. Vamos agora criar, de fato, esses vetores. Vai ser parecido com o anterior. Esse jeito que eu estou escrevendo não é nem de longe o mais eficiente, mas ele é o mais simples da gente entender o passo a passo do que está acontecendo. Então, ele é super repetitivo, mas ele dá uma clareza melhor, eu acho. A gente vai procurar de novo o 2i. Então, se a gente vai estar olhando se o elemento da casinha aí está no primeiro vetor. Se ele está no primeiro vetor, o que eu vou fazer? Se posição é maior ou igual a 0, é sinal de que ele está nos dois ao mesmo tempo. Então, eu vou querer colocar ele no vetor de intersecção. Só que aí eu deixei em branco aqui essa casinha, porque em qual posição do vetor intersecção ele vai estar? Não é a posição i. Não necessariamente é a posição i. Imagina que eu tenho um vetor, por exemplo, 1, 2, 3. Eu vou fazer vetores menores aqui só para perder menos tempo. Que eu tenho
O de cima é o primeiro vetor e... Não foi um bom exemplo. Essa situação. Esse aqui primeiro seria o 1 e esse segundo aqui seria o 2. Se eu tenho esses dois vetores dessa forma, ele vai encontrar, quando o i estiver valendo 1, ele vai encontrar que o i está no primeiro vetor. E isso seria a primeira casinha da intersecção. Mas o meu i está valendo 1. Então, não faz sentido eu colocar aqui i. Isso não estaria certo. Eu preciso de uma outra variável, eu preciso de um contador, que eu vou começar em 0. E seria essa casinha. Ele vai estar sendo colocado na posição contador. Então, na primeira vez, ele vai colocar na casa 0. Mas se ele colocou na casa 0, eu preciso incrementar esse contador para que o próximo entre na casa 1, o outro entre na casa 2, e assim por diante. Então, eu vou precisar de uma outra variável aqui para definir qual é essa posição da intersecção. E desse jeito, a gente vai criar todo o vetor de intersecção. Vetor de intersecção. E o vetor de união? O vetor de união ele tem uma lógica parecida, né? Mas eu sei que os primeiros elementos da união vão ser todos os elementos do vetor U1. Então, para criar o vetor da união, eu posso fazer i igual a 0, i menor que n, i mais mais. E aí, o união de i recebe o 1 de i. E aqui é o mesmo i, porque é a primeira casinha da primeira casinha, a segunda casinha da segunda casinha. É colocar exatamente os 10 primeiros vetores, os 10 primeiros elementos do vetor U1 vão entrar no vetor da união. Bom, quando é que a gente vai colocar quais elementos do vetor U2 que vão ter que entrar na união também? Os elementos que não estão na intersecção, os elementos do caso contrário desse. Porque se eles estão na intersecção, eles já estão em U1. Então, eles já entraram aqui. Por isso que vai ser o caso contrário desse, que eu vou colocar no U união, e aí qual é a posição a gente vai ver depois. Isso aqui recebe o 2 de i, e não é o mesmo contador, e também não é o mesmo i. Eu vou precisar de um segundo contador união, eu vou começar com 0, intersect para manter o padrão, mas também está errado se eu fizer contador união. Bom, se eu começar em 0 aqui, né? Porque ele vai colocar de novo na posição 0. Na verdade, eu queria colocar ele na posição número 10, porque a posição até o 9 já foi ocupado, seria a posição número 10. Então, se eu estou começando ele em 0 aqui, ele deveria entrar na posição n mais contador união. É lógico que eu poderia inicializar o contador união como n, e aqui ficaria só contador união. Então, ou de um jeito ou de outro, mas o importante é ser consistente. E aí eu incremento ele também, contador da união mais mais. É isso. Beleza? E aí eu vou reaproveitar os meus prints a nossa função escreve vetor. Vetor de intersecção escreve vetor de intersecção. E aí o tamanho dele, que é n intersect. Eu vou pular uma linha.
vetor união, na outra linha, e aí eu vou escrever o outro vetor, o união, e aí o tamanho dele, que é esse tamanho maluco que está aqui, que é o dobro menos a intersecção. Bom, erros clássicos, né? Esqueci aqui, esperava o ponto e vírgula antes do for, esqueci um ponto e vírgula aqui, já deu para ver que eu esqueci o ponto e vírgula daqui também. Digite os 10 primeiros. Eu vou escrever aqui eles sequenciais. Aqui eu vou escrever os números pares. E aí o nosso vetor intersecção tem 5 elementos, que são os 5 elementos os 5 pares. E o vetor união vai ter os 10 primeiros originais, e aí os outros números pares que estavam faltando. Beleza. Esse funcionando como deveria. Tudo bem? Seguimos. Eu tô com um pouquinho de medo do tempo, eu acho que o último exercício eu vou colocar só como um vídeo, eu vou só subir o vídeo dele para não prender muito tempo de vocês. Eu vou só terminar esse aqui das funções operando nos vetores, e aí a gente encerra. Então aqui a gente vai escrever uma função que recebe como argumento de entrada um certo número alfa e um vetor. De novo, eu esqueci, aqui seria melhor o vetor, e o tamanho do vetor também implícito. Mas o grande interesse desse exercício é que a gente gostaria de retornar um novo vetor U, que corresponde ao produto entre o vetor e o número escalar. Então, o escalar multiplica cada uma das casinhas do nosso vetor. E aí, o retornar está entre aspas aqui, porque em linguagem C a gente não consegue retornar exatamente a gente não consegue retornar um vetor. A gente só retorna números escalares. Então, como é que a gente pode mais ou menos resolver esse problema? Não é exatamente retornar um vetor, mas é usar aquilo que eu explico em um dos vídeos da passagem por referência. Se você modifica um vetor dentro de uma função, essa modificação fica essa função fica no vetor original. Então, o jeito da gente bypassar esse problema é a gente usar o vetor U como como um argumento de entrada também. Eu vou começar do zero. Eu quero dizer com colocar o vetor U como argumento de entrada. A nossa vontade seria fazer alguma coisa desse estilo. É uma função que retorna um vetor, multiplica escalar, recebe V, recebe o tamanho de V, recebe o número alfa que a gente quer multiplicar. A gente gostaria de fazer isso. Mas já que a linguagem C não permite que a gente retorne um vetor, a gente vai criar uma variável, desculpa, uma função do tipo void, e a gente vai enfiar o nosso vetor, que seria o resultado, a gente vai colocar ele como um novo argumento de entrada. E aí, como é que isso vai funcionar? Int V, int N, int alfa, int U. O nosso vetor U, a gente vai alterar as casinhas dele aqui dentro. E a gente vai alterar de acordo com essa lógica. Então, para cada uma das casinhas do V, a gente vai fazer essa multiplicação. Então, parecido com os anteriores, a gente tem um loop aqui para fazer acessar cada uma das casinhas.
o I recebe alfa vezes V I. E aí, o que a gente retorna? Nada, porque a nossa função é do tipo void. Criei uma constante simbólica n igual a 3. Para eu poder fazer o meu vetor n igual a... Aqui eu estou trabalhando só com inteiros, então seria mais bacana se o nosso alfa fosse double e se o v fosse double, mas isso não muda nada, não é esse o foco do exercício. O nosso v seria isso. O nosso u, isso aqui é um vetor de inteiros. O nosso u, em princípio, eu não vou nem me preocupar com ele. Eu não vou... Eu não sei os valores dele ainda, então eu não vou criar, eu só vou definir o vetor u, mas eu não vou inicializar, eu não vou colocar valores para nada aqui. Posso definir um alfa igual a 10. Aí eu chamo a função multiplica escalar. Multiplica escalar. A função que vai multiplicar v. V tem tamanho 3. Vai multiplicar pelo alfa que a gente tem aqui. E vai retornar o resultado, entre aspas, nesse vetor u. Eu só vou copiar a minha funçãozinha de escrever um vetor na tela. Então, aqui a gente vai escreve vetor, vai escrever o vetor u, e também tem tamanho 3. E o return 0 para encerrar o programa. Então, o u foi modificado só dentro da função, a função não retornou ninguém, mas isso repercute do lado de fora também. Esse é o lado em que usar funções sobre vetores é bem diferente de usar funções sobre variáveis. Tem um vídeo específico sobre isso, e vocês tomem bastante cuidado, porque é uma coisa que a gente tende a se confundir. Eu vou agora complicar um pouquinho mais a situação. Eu vou modificar o programa para que ele calcule uma combinação linear. Então, ele não vai só multiplicar, ele vai calcular uma combinação linear entre dois vetores v e w. Então, eu vou reaproveitar o que está aqui. Ao invés de ser multiplica escalar, ele vai ser uma combinação linear. E agora ele vai ter dois vetores como entrada, um vetor v e um vetor w como entrada. E como é que é essa função combinação linear? Muito parecida com a anterior. I igual a 0, I menor que N, I mais. Os elementos do vetor I, do vetor U, vão ser... é uma combinação linear, então tem um alfa e tem um beta, né? Int alfa, int beta. Alfa vezes VI, mais beta vezes WI. E o meu I vai variando, para cada uma das casinhas vai variando. Também não retorno nada. Só faltou colocar aqui no protótipo, os dois têm que estar sempre batendo, sempre igualzinho. Eu vou criar, então, um int w de n. Vou criar um vetor igualzinho e fazer alfa igual a 1 e beta igual a menos 1. Combinação linear de BW, Nzão, alfa, beta e U, para poder retornar em U. Então, ele vai fazer uma vez V menos W, vai retornar um vetor todo de zeros. Aqui está. Então, a princípio, tudo tranquilo. Lembrando sempre desse cuidado, né? Você pode alterar o vetor dentro da função que ele repercute fora. O ponto final que eu queria destacar nesse exercício é o que acontece se a gente fizer um input meio errado. Se
se o nosso V e o W não têm exatamente as mesmas dimensões. Se eu criar um vetor W que só tem um elemento e mandar rodar esse programa, o grande problema é que o programa roda. Os resultados que ele dá são completamente absurdos. Esse número que está aqui é qualquer lixo que ele pegou da minha memória e fez a conta com o lixo mesmo. Mas o programa executa. E é esse o último cuidado que vocês têm que tomar quando estão trabalhando com vetores. Se vocês têm um loop que faz esse tipo de coisa, tenta acessar cada uma das casinhas do vetor, ele vai acessar, inclusive, casinhas que estão fora do seu vetor. Ele pode acessar e isso não dá um erro em linguagem C. Na maioria das linguagens, em todas as linguagens que eu conheço, isso dá um erro. Isso dá um erro e o seu programa nem roda. Mas a linguagem C é diferente nisso, e ele vai executar, vai aparecer o return zero, como se tivesse tudo terminado bem, mas os resultados podem ser completamente errados, porque você criou mal o seu vetor. Então, cuidado com essas operações. Se você estiver saindo de um vetor, acessando umas casinhas que nem existem, você pode ter um erro vindo daí. Bom, a gente já passou um pouquinho das 11. O que eu vou fazer, então, eu gravo o vídeo aqui do último exercício e eu gravo também um específico desse da dicotomia para explicar o que deu de errado naquele caso que eu rodei. Eu vou terminar a gravação e se vocês tiverem alguma dúvida do que